regrinha dos 3 Cs: contexto, comparativo e cenário. Os 3 são muito importantes, só que na ordem de análise, eu gosto de sempre começar pelo contexto. Felipe, o que é o contexto? Contexto eu considero tudo que é externo. Por exemplo, você sentou um dia para operar dólar, índice, Nasdaq, qualquer derivativo ou ativo que seja, e você vai ver ali o que está acontecendo naquele dia. É um dia de aumento de taxa ou diminuição de taxa de juros brasileiro ou americano? É um dia de algum indicador econômico muito forte? Esse indicador econômico, ele pode trazer e afetar alguma coisa no preço? Se sim, como que ele afeta no preço? É um dia de fechamento de opções? É um dia de rolagem no dólar, no índice? Que dia é esse? O que está acontecendo? Tem cenário político envolvido? Tem algum presidente de Banco Central falando alguma coisa que o mercado não está gostando? Primeiro você tem que se contextualizar do que está acontecendo. O que pode influenciar de alguma maneira o seu ativo, pensando num sentido que ele pode tomar. Isso de uma forma bem geral. Depois disso, eu preciso ter uma construção de cenário. E o que eu considero cenário, o que eu ensino aqui? O seguinte, a gente precisa ter uma base, a gente precisa ter um indicativo, a gente precisa ter uma mensuração se esse ativo que você vai analisar está em subpreço, sobrepreço ou em tendência. Como assim, Felipe? Vou dar um exemplo aqui, ó. Nesse dia aqui, a gente tem uma abertura e essa abertura ele chegou nessa região aqui de linha vermelha. Essa região de linha vermelha é uma região de sobrepreço. Nessa região de sobrepreço, normalmente as instituições entram vendendo muito. Aqui é a região mais interessante que existe, mensurada por nós, para começar uma excelente venda. Não só do nosso ponto de vista trader pessoa física, mas sim pelo ponto de vista institucional. Essa região aqui é a área mais interessante de todas para ter muita venda. Então, não é à toa que quando o preço chega aqui, ele vem e cai. Com isso, traz também uma noção para nós que aqui pode-se criar uma possível venda para a gente também. Então, se aqui é a melhor região possível para as instituições venderem, consequentemente, esse preço a partir daqui pode cair no futuro. Eu digo pode porque a gente precisa de algumas confirmações para ter certeza se isso vai cair ou não. E aí entra o comparativo. No comparativo, aí a gente vai buscar certificações do que a gente está vendo. Então, vou dar um exemplo aqui. Nesse dia aqui, o preço subiu até uma região de sobrepreço. Tá numa região de sobrepreço e o movimento vem de alta. Primeira coisa, por que esse movimento está em alta? Aí você vai buscar o que tem em contexto. Teve algum indicador econômico que você sabe que ocorreu logo aqui na abertura? Está tendo algum conflito político ou discurso de alguém que pode ter afetado no preço do dólar diretamente? Se a resposta for não, então esse movimento de mercado é um movimento normal. Agora, por exemplo, faz de conta que um discurso do Banco Central americano diz que vai aumentar os juros da moeda americana e logo isso causa no mercado um desespero de compra de dólar, porque se tem mais juros, tem mais prêmio, então, por ele já ter avisado que vai ter um aumento de juros, já tem movimento no mercado de gente comprando dólar, porque lá na frente ele vai ter mais renda fixa com isso. Então, aí já tem um contexto, e aí se está todo mundo comprando dólar, se você sabe o motivo e está muito evidente, não adianta estar numa região de sobrepreço, porque mesmo estando em uma região de sobrepreço, existe contexto para continuar essa alta. Mesmo o mercado entendendo que está caro, vai ter players que, mesmo estando caro, para ele vai compensar continuar comprando, porque essa compra que ele está fazendo não é para agora, é uma compra para um futuro já determinado.
Então, você tem que tomar cuidado em querer fazer defesas em regiões de sobrepreço, em regiões em cenário de sobrepreço, se o contexto não estiver deixando você fazer isso. Porém, aqui entra o terceiro elemento para certificar o que a gente está vendo, que é o comparativo. Então, vamos lá. Vamos pegar essa operação aqui e olhar as três coisas. O preço ele abriu em gap de alta. A princípio, nada que evidencie diretamente uma causa para o dólar subir muito mais do que isso. Então, a gente já está entrando numa região de sobrepreço. Aqui a gente já sabe que é a região mais inteligente para os vendedores institucionais entrarem pesado, entrarem para compensar mesmo a venda deles, entrarem de modo que depois que entrar aqui, tende a cair bastante a partir desse ponto. Então, a gente já sabe que aqui é a região estratégica. O que a gente precisa agora, no final dessas duas análises, é unir o comparativo. E o que a gente vai comparar aqui? Eu gosto de comparar fluxo. De todas as possibilidades existentes, o fluxo é o mais efetivo, porque o fluxo ele é a causa do deslocamento. O fluxo ele mede a quantidade. Então, por exemplo, quando você vai analisar se um carro está sendo bastante vendido em uma determinada cidade, o que você vai ver para mensurar se está tendo saída desse carro? Você vai ver a quantidade, quanto que está tendo de saída. Só que acontece, para você olhar isso dentro do Times and Trades, não é uma tarefa fácil, porque você precisa comparar o que é muito fluxo ou pouco fluxo. E os dias mudam. Então, para isso, existem as ferramentas que ficam aqui embaixo, ó, que é o FPLM e o VX. As ferramentas FPLM e VX trazem para a gente a noção de fluxo, resumida já no gráfico. Então, todas aquelas informações de quantidade que aparecem em Times and Trades, Volume Profile, Footprint, todas as ferramentas de quantidade, elas ficam resumidas aqui para a gente na ferramenta de fluxo. Então, vamos lá. Aqui em cima, o que a gente deseja ver? Dentro do contexto e cenário montado, a gente precisa de um comparativo que mostre para a gente venda, porque está numa região de sobrepreço. O contexto mostra para a gente que não tem nada de urgente acontecendo para que esse dólar suba muito mais que isso. O que a gente precisa ver é venda entrando, venda atuando. E como que a gente vê isso? Aqui, com a ferramenta virando vermelha. Nesse momento que a ferramenta vira vermelha, a gente entende que essa venda agora sim está forte o suficiente para conseguir fazer esse preço deslocar para baixo.